amigos e companheiros de caminhada. Vamos começar esse nosso bate-papo, essa conversa a respeito dos ensinamentos da doutrina espírita, pedindo a Deus que nos ilumine, que nos oriente e que nesses instantes possamos estar com boa vontade, com os corações abertos, para ouvirmos o que a espiritualidade tem para nós. E possamos assim, com a mente e coração abertos, pensar um pouco sobre a vida. Porque esta vida que nós estamos aqui é transitória. A vida real é a vida no mundo dos espíritos. E é lá que nós vamos viver muito mais tempo do que aqui estamos. Então as nossas moradas não são nesse plano de existência. É um período transitório. E se nós sabemos que vamos viver em outro plano, por um período de existência interminável, vamos preparar a nossa casa. Vamos preparar o nosso lar no futuro, onde nós vamos habitar, pedindo a Deus que nos dê força e coragem para nos iluminar e possamos caminhar no caminho do bem. Porque nós vamos encontrar uma vida muito mais abundante. Tudo aquilo que nós acumulamos de experiência nas nossas relações aqui nesse plano de existência, pois a Terra é um planeta de provas e expiações, é uma escola, e aqui é onde nós aprendemos as lições do futuro, daquilo que nos aguarda. Então, quando nós vamos mudar de cidade, ou mudar de uma casa, a gente sempre procura, nesta nova residência, levar tudo aquilo que é prazeroso e tudo aquilo que era dispensável nós deixamos lá e vamos começar uma vida nova com esperança, não é? E assim no mundo espiritual, temos que, neste plano de existência, nesse processo ainda de arrumação para a mudança de uma vida nova, possamos pensar em nós mesmos, que tudo que nós fazemos, todas as nossas ações, os nossos atos, são acúmulos de bênçãos ou não, de coisas boas ou não, para essa nova vida, essa nova etapa de existência. Então vamos pensar um pouco e ouvir o que a espiritualidade tem para nós. Que Jesus nos ilumine a todos. Que assim seja. Meus queridos, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Estamos aí no capítulo 2, que fala sobre gozos futuros e penas também. O item que nós estamos aí analisando é o item que fala sobre natureza das penas e gozos futuros. Estão entre as perguntas 965 e 982. Semana passada nós paramos na questão 975 e vamos dar andamento a partir da questão 976 e vamos estar atentos para aquilo que a espiritualidade tem para nos ensinar. Questão 977, Kardec, o codificador da doutrina espírita, ele pergunta à espiritualidade maior: os espíritos, não podendo ocultar-se reciprocamente os pensamentos e de todos os atos da vida sendo cometidos, segue-se que o culpado está sempre na presença da sua vítima? Nessa mesma questão 977A, ele continua dizendo: esta revelação de todos os atos responsáveis que nós tivemos, a presença deles, que é constante, das vítimas, será um castigo para o culpado?
desculpe, esta revelação de todos os atos repreensível e a presença constante das vítimas serão um castigo para o culpado. Então, quando estamos vivendo no mundo espiritual, como nós falamos, a vida transcende a morte. É tudo aquilo que nós acumulamos de experiência, de vivências, são revividos no mundo espiritual. Então, Kardec pergunta se os espíritos, estando nesse mundo dos espíritos, não podendo ocultar-se reciprocamente os pensamentos de todos os atos, ou seja, tudo aquilo que nós praticamos aqui, estão sempre registrados em nossa mente. E estando registrados em nossas mentes, estão os atos bons e os outros que não são tão bons assim, e não foram tão bons. Então tudo isso se revela, se expressa, como que estivesse reacendendo em nossa mente tudo que nós fizemos. Então, se isso reacende em nossa mente, Kardec vem com a outra pergunta dizendo, essas revelações de todos os atos repreensíveis e a presença constante das vítimas serão um castigo para o culpado, ou seja, cada vez que eu me lembro das coisas desagradáveis, equivocadas, do mal que pratiquei, tudo aquilo aflora e está na minha mente constantemente, sem que eu possa apagar. Então Kardec pergunta, não somente a questão da lembrança, mas vem como que numa tela ou presencialmente aqueles a quem nós prejudicamos, aqueles que vêm do sofrimento que nós assim incutimos a eles. Como a minha consciência vai sobreviver diante dessas circunstâncias, das lembranças dos males que eu pratiquei e da imagem da presença daqueles a quem eu pratiquei o mal, a quem eu prejudiquei? Como eu vou conviver com tudo isso aflorando o tempo inteiro na minha mente? Então a espiritualidade responde dizendo, maior do que você pensa. Então não é uma coisa tão rápida? Não, é muito maior do que você pensa, ele diz. Mas somente até que ele tenha expiado sua culpa. Então quer dizer que isso está lá registrado, martelando na minha consciência, mas ela é temporal, como ele diz, somente até que ele ponha tudo isso em pratos limpos, que ele possa expiar todos os males que ele praticou, seja como espírito ou seja como homem. Então, como homem encarnado, lembramos que às vezes, se nós prejudicamos alguém, fizemos algum mal muito grave a outra pessoa, nós aqui encarnados evitamos a presença daquela pessoa. Procuramos nos omitir da presença dessas pessoas, porque isso aflora em nossa mente e nos fazem mal, nos traz um desconforto, e nós não queremos que essas coisas estejam aí nos atormentando. Então, quando sabemos que tal pessoa vai estar num ambiente onde eu vou estar também, eu a prejudiquei, eu evito ir até lá. Isso materialmente, mas como espírito, estando no mundo espiritual, é dito de que o magnetismo atrai os semelhantes. Então aquele a quem eu prejudiquei e guardou esta mágoa no mundo dos espíritos, eles vão estar presentes também. Então, como eu vou me livrar disso tudo? Isso não é um motivo de sofrimento que eu vou estar passando o tempo inteiro? Os espíritos respondem de que não se pode fugir de tudo isto, porque o bom senso nos mostra que quando praticamos o mal, a nossa consciência nos cobra a todo momento. E é um tormento para mim estar aí o tempo inteiro
sofrendo as pressões que a memória me impõe do mal que eu fiz. Então Kardec, o codificador, faz um comentário a respeito dessa situação. Ele diz o seguinte, que quando estivermos no mundo dos espíritos, todo o nosso passado estando descoberto, e o bem ou o mal que nós tivemos feito serão igualmente reconhecidos. Porque às vezes tem coisas que nós fizemos e queremos esconder até de nós mesmos. Mas a nossa consciência arquiva todos os nossos atos, sejam eles bons ou não. Então ele diz que o bem ou o mal que eu tenha feito serão igualmente reconhecidos. Eles vão aflorar de uma forma ou de outra. Então ele diz o seguinte mais, em vão aquele que fez o mal tentará escapar à visão das suas vítimas. Sim, é como se fosse um grande pesadelo, onde o algoz nos procura para nos cobrar e nos acusar e buscar a vingança. Então, essas coisas todas são motivos de tormento para o espírito quando estando no mundo dos espíritos. Nós não podemos fugir do mal que eu pratiquei e do bem que eu pratiquei. A memória perispiritual aflora e nos mostra como que numa tela todas as nossas ações. E que tal, nesta tela magnética, eu poder vivenciar o bem que pratiquei, o amor que eu dediquei, a gratidão de aqueles a quem eu fiz o bem vem diante de mim e eu percebo que auxiliei alguém na sua caminhada. Tudo isso é motivo de gozo e de alegria e de satisfação, oposto ao mal que eu pratiquei. Portanto, Kardec continua dizendo, para o mal não há maior tormento na terra do que a presença das suas vítimas. Aquilo que eu falei antes. Quando eu pratico o mal contra alguém, quando eu prejudico alguém, eu evito a sua presença. Quando estou aqui encarnado, mas no mundo dos espíritos, eu não posso fazer, porque não há barreiras. Os espíritos estão aí atraídos por tudo aquilo que eu pratiquei, seja o bem ou o mal que eu pratiquei. Então, como eu posso me livrar dessas coisas? Através de uma nova tomada de consciência, através de uma revisão de tudo aquilo que eu pratiquei e aquilo que foi o mal, eu busque através do perdão e do arrependimento a minha vítima, para me reconciliar. Foi isso que Jesus falou, quando ele disse que nós não sairíamos daqui enquanto nós não pagássemos até o último centil. Mas ele não está falando tão somente aí da terra, desse plano de existência. Jesus está falando também desse corpo perispiritual, que ainda estão manchados pelas chagas que eu impus ao meu perispírito pelo mal que eu pratiquei. Então eu não vou deixar este mundo enquanto eu não resgatar todos os males, enquanto eu não me reconciliar com o meu irmão a quem eu prejudiquei, enquanto eu não perdoar aquele que me impôs o sofrimento. Então eu vou estar sempre nessa roda da reencarnação, purificando cada vez mais, aparando as arestas de tudo aquilo de desagradável e de mal que eu, quando encarnado, pratiquei. Mas mesmo como espírito, no mundo dos espíritos, eu tenho também a oportunidade de me reconciliar com o meu irmão, de buscar o perdão, a reconciliação pelo afeto, pelo amor e pela nova tomada de consciência. Então Kardec faz uma pergunta, 978, dizendo o seguinte: a recordação das faltas que a alma tenha cometido quando ainda imperfeita não perturba a felicidade, mas
mesmo depois de que ele se depurou? Então, novamente a pergunta diz: a recordação das faltas que a alma tenha cometido quando ainda é imperfeita não perturba a sua felicidade? Ou seja, mesmo que eu conseguir aparar essas arestas, é isso que ele quer dizer, isso ainda é motivo de perturbação para a minha alma? Os Espíritos falam que não, porque essa alma resgatou as suas faltas e saiu vitoriosa dessas provas que passou e que foram submetidas a elas, mas que chegaram ao fim, porque não esse sofrimento poderá perdurar eternamente após a minha reconciliação, após eu ter pensado e registrado em minha mente a necessidade iminente do resgate, a necessidade da reconciliação, a necessidade de uma vida nova, de uma libertação. Então, quando eu me deparo com essas situações e consigo reconciliar das coisas que eu pratiquei, do mal que eu pratiquei a alguém, do bem que eu busco a partir de então viver essa nova experiência, essas coisas que eu deixei para trás ficaram lá atrás. Elas não vão mais me perturbar. Se vem como lembrança, vem como uma lembrança não do mal, mas vem como uma lembrança daquele passo decisivo da reconciliação. São as provas pelas quais eu passei e consegui vencer essas questões do sofrimento, elas não vão mais me perturbar a paz. Na questão 979, ele segue dizendo: as provas que ainda terá de sofrer para terminar a sua purificação não são uma preocupação penosa que perturba a sua felicidade? As provas que ainda eu terei que sofrer, ou seja, eu não consegui resolver tudo de uma só vez. Consegui resolver parte daquelas coisas negativas, mas eu ainda tenho coisas a corrigir. Tenho perdão a buscar. Tenho que reconciliar-me com aqueles aos quais eu prejudiquei. Isto aí, Kardec pergunta, essas provas que estão aí por vir, para que eu me purifique, não são uma preocupação penosa que perturba a minha felicidade? Ele diz: para a alma que ainda permanece imaculada, sim. Aquelas que ainda sabem que precisam ainda desse perdão, dessa conciliação, ainda o preocupa, ainda o tira a alegria e a felicidade. Mas ele diz mais: é por isso que ela não pode gozar de uma felicidade perfeita. Porque quando eu ainda sei que resolvi parte do problema, mas que ainda tenho uma outra quantidade de equívocos a corrigir, isso ainda me traz preocupação. Não me impõe sofrimento atroz, mas é como que um despertamento daquilo que eu sei que ainda preciso resolver. Ele diz: quando estiver inteiramente pura, aí sim eu resolvi tudo. Mas enquanto eu estiver coisas a corrigir, perdão a pedir, resgates a poder ainda encontrar pela minha frente, linhas de sofrimentos que eu impus e que eu preciso por um fim. Enquanto eu ainda tenho coisas a expiar, a minha consciência ainda vai me cobrar. Para a alma que ainda permanece imaculada. Queridos, quantas vezes a gente vê pessoas que desencarnaram, que foram no mundo espiritual ainda carregadas
de culpas e de sofrimentos. Às vezes, por uma questão religiosa, as pessoas buscam fazer uma reza ou alguma manifestação religiosa qualquer para auxiliá-lo. Isto é uma manifestação que o ser encarnado busca para auxiliar o outro. Mas é preciso que o outro, estando no mundo espiritual, esteja receptível para essas coisas. Porque tem pessoas que dizem que perdoa, mas não esquece. Então aquele que diz que perdoa, mas não esquece, na verdade foi um perdão pela metade. Ele não se livrou ainda da culpa, porque o esquecimento não fez parte desse perdão. Cada vez que se lembra, a mágoa volta. Talvez ele não faça mais, talvez a gente não pratique mais, mas é um grande erro nosso quando nós guardamos essas mágoas. E isto, no mundo dos espíritos, são motivos de sofrimentos. E mesmo que eu busque auxiliá-lo, é preciso que a consciência do meu irmão possa estar assim, receptível para as emanações que eu jogo para ele, de amor, de perdão e de paz. Mas essas questões desse endurecimento do espírito, ele é quebrantado à medida em que eu persisto nas minhas orações por ele, nos meus pensamentos positivos. Essas emanações energéticas, elas chegam até o espírito sofredor e vêm despertando gradualmente as suas consciências. E através desse processo, o espírito toma conta de si mesmo e reconhece a sua necessidade de revisar toda a sua existência, baseada nos ensinamentos do Cristo, do amor e do perdão. A alma que chegou a um certo grau de pureza goza de felicidade, um sentimento doce de satisfação que envolve. Sabe quando a gente perdoa o outro? Parece que a nossa alma ela é revestida de uma energia maravilhosa. É como se estivéssemos debaixo de uma cachoeira, recebendo aquelas águas que descem, que lavam a nossa alma, que purificam o nosso espírito. O perdão é fonte de purificação. E é preciso que, estando no mundo espiritual, tenhamos essa consciência. E essa consciência nós poderemos adquirir aqui e agora. Quando estamos ouvindo essas palavras, essas perguntas, essas respostas da espiritualidade, são formas de despertamentos para que eu possa levar na minha consciência todos esses ensinamentos. E estando no mundo espiritual, possa, lembrando de tudo isso, reconciliar comigo mesmo, reconciliar-me com o meu irmão, reconciliar com as leis divinas. Mas Kardec faz uma pergunta na 980. Ele diz: o laço de simpatia que une os espíritos da mesma ordem, para eles é um motivo de felicidade? Ah, sim. Os espíritos respondem dizendo: a união dos espíritos que simpatizam-se pelo bem é para eles um dos maiores gozos, porque não tem nada a temer. Nesta união, nada os perturba. Quando estamos em família, quando estamos entre irmãos, entre pais e filhos, harmonizados, são motivos de felicidade, de alegria, de amor, de gozo perene, de fraternidade, de abraços. Nada que vem perturbar essa união pode desfazer esses laços. Então, meus queridos, quando nós encontramos no mundo espiritual, com aqueles a quem nós fizemos o bem, com aqueles a quem nós amamos, são cantados hinos de alegria e de satisfações. Pelo reencontro
quando eu reencontro aqueles a quem eu amei, aquele a quem eu perdoei, aquele que me perdoou e que me amou, que abraçados podemos cantar louvores a Deus, dizendo obrigado, Senhor, por tudo que fizestes, pela consciência que fizeste despertar em minha mente, pelo abraço, pela felicidade. Sim, meus queridos, no mundo dos espíritos, onde os espíritos afins, reunidos pela fraternidade e pelo amor, se abraçam e cantamos juntos louvores a Deus, gratos por tudo que o Senhor nos trouxe. É muito motivo de satisfação para todos. Então, se eu posso amar, se eu posso viver uma vida nova, de felicidade, de alegria, de paz, por que eu vou guardar ódio no meu coração? Por que eu vou guardar ressentimentos em mim mesmo? Se eu posso me alegrar, se eu posso estar com aqueles que estão felizes. Sabe, às vezes aqui nesse plano de existência, nós encontramos pessoas muito amargas, que vivem sempre contando problemas e dificuldades, que têm grandes dificuldades em se relacionar e que reclamam da vida, reclamam da situação econômica, da situação de saúde, do ambiente em que vive e disso e daquilo. São pessoas amargas que vivem num mundo onde estão aí cercados de coisas que vão deprimindo a alma. E quando nós nos aproximamos dessas pessoas, parece que essa irradiação desses sentimentos tão pesados nos fazem mal. Mas quando nós estamos na companhia de pessoas alegres e felizes, a nossa alma é tomada de um gozo, de alegria, de satisfação. E passamos a cantar e a nos abraçar e nos lembrar das coisas boas. E é isso que a espiritualidade deixa para nós. Vamos nos lembrar dos bons momentos. Vamos viver os bons momentos. Vamos levar para o mundo dos espíritos as nossas boas lembranças. Vamos levar para o mundo espiritual as coisas que são prazerosas. Vamos levar para o mundo espiritual aquilo que é prazeroso, que é o amor, que é o perdão, que é a paz. Então, a partir dessa tomada de consciência, e é este o recado da doutrina espírita, baseada nos ensinamentos de Jesus, quando ele disse: reconcilia-te com teu irmão enquanto estás a caminho com ele. Então, meu querido, o recado nosso de hoje da espiritualidade é que aproveitemos esta vida que estamos aqui agora. Vamos nos reconciliar com aqueles que nos fizeram o mal e com aqueles também a quem nós fizemos o mal. Vamos nos harmonizar. Vamos buscar através do perdão a paz que nós precisamos para levar ao mundo espiritual em nossas consciências a coisa perene que é o amor. Levar para o mundo espiritual aquilo que é de paz. Então imaginemos nós no mundo dos espíritos, andando pelas campinas e pelos lagos, das árvores que o vento balança, trazendo aquela sensação de paz, onde o riso e o prazer são constantes na vida do espírito. Vamos viver na alegria e na paz. É preciso, é eminente e é necessário, porque vamos viver uma eternidade. Às vezes, a alegria e a satisfação aqui no nosso plano dura apenas algumas horas, alguns dias, quem sabe. Mas no mundo dos espíritos,
a alegria e o prazer, a paz são eternos. Este é o convite de Jesus. Vamos reconciliar-nos com nós mesmos, com os nossos irmãos, com a natureza, com Deus, o nosso Pai. Vamos amar, porque a vida que nos aguarda no mundo dos espíritos estão aí, repletas de felicidade, para que nós possamos assim, pelo amor e pela paz, viver essas experiências que Deus tanto deseja em nós. Jesus diz que a paz esteja convosco. Deixo-vos a minha paz eu vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo, mas eu vos dou a paz de Deus, que o mundo não vos pode dar. Ele nos consola dizendo, porque a paz que eu vos dou, ela é duradoura. Não vos dou a paz que o mundo vos pode dar, mas eu vos dou a minha paz. Essa paz de Jesus que nós almejamos viver um dia. E vamos começar agora, vivendo uma vida nova, vivendo experiências que venham produzir frutos positivos para o nosso futuro. Que Deus nos abençoe e nos conceda uma semana de muita paz. Que Jesus abençoe a tua vida, abençoe a tua família, o teu trabalho, os teus vizinhos, os teus filhos, os teus pais, a sua esposa, o seu esposo. Que essa luz do Mestre Jesus esteja sempre no teu caminho, meu amigo e meu irmão. Sinta a paz de Deus no seu coração. Que assim seja.